Boa noite a todos do canal. Me chamo Maurício. O ano era 1990 e eu acabava de me mudar para minha casa nova. Pela primeira vez em 3 anos, a minha família e eu estávamos contentes por onde estávamos morando. E então nos arrumamos e nos aconchegamos bem depressa em um sítio que havíamos comprado nos arredores da cidade de Juruá, no Amazonas. O sítio era um tanto afastado e o vizinho mais próximo ficava a cerca de 1 quilômetro de distância. Nos primeiros meses tudo estava normal, até que alguns animais do sítio começaram a aparecerem mortos, parcialmente devorados. A suspeita era que algum animal estava invadindo o sítio de madrugada e atacando o gado do meu pai. No sítio havia um enorme milharal, e a carcaça dos animais mortos estavam sendo arrastadas para dentro desse milharal. Os ataques continuaram, até que certa noite o meu pai resolveu fazer uma vigília para ver se pegava o tal animal. Ele sentou na cadeira de balanço que fica na varanda da casa, pegou a sua espingarda e ficou fumando o seu cachimbo e observando para ver se o animal misterioso aparecia. Porém, nada aconteceu naquela noite. Ele ficou de vigília por mais algumas noites, e na terceira noite aconteceu algo surpreendente. O meu pai conta que ele viu a plantação de milho se mexer, como se alguma coisa saísse de lá de dentro. Ele imediatamente levantou da cadeira de balanço e apontou a sua espingarda na direção do barulho. Assim que a criatura se revelou, o susto do meu pai foi tão grande que ele não conseguiu puxar o gatilho e atirar. A criatura era um ser monstruoso. Tinha a aparência de um homem forte e muito alto. Porém, a sua cabeça era de cachorro, e uma fina pelagem cobria todo o seu corpo. A criatura não fez questão da presença do meu pai e foi na direção do curral de gados, que ficava a uns 300 metros dali. Aquela coisa pulou a cerca e se atracou com uma das vacas, a ferindo fatalmente. O que o meu pai presenciou ali estava fora dos padrões de realidade. A criatura levantou a vaca com os braços e a jogou por cima da cerca. A vaca deveria pesar uns 400 quilos, e aquela coisa a levantou com muita facilidade e a atirou para o lado de fora do curral, por cima da cerca. Em seguida, aquilo foi arrastando a vaca até o milharal e terminou de abater a vaca ali mesmo, devorando metade do seu corpo. Depois deste fato, o meu pai colocou o sítio à venda, mas não achou ninguém para comprá-lo. E aquela fera continuava aparecendo para abater o seu gado e outros animais, como galinha e porcos. O meu pai, muito cansado daquela situação, nos levou para morar com a nossa avó, em Manaus. Ele voltou para o sítio e fez uma proposta a uns amigos. Ele disse que pagaria 5.000 cruzeiros para cada um dos 3 homens que matassem aquele animal que rondava o seu sítio. Os homens toparam. Então, o meu pai entregou a chave do sítio para eles e retornou para Manaus. Uma semana depois, o meu pai voltou para o sítio. E o que ele encontrou ali foi muito perturbador. Os 3 homens estavam mortos em estado de decomposição. Toda a casa do sítio estava destruída, com tudo quebrado por dentro, e as portas arrombadas e todo o restante do gado morto.
O meu pai pegou seu cavalo e correu dali, o mais depressa possível. Ele chamou a polícia, que chegou até o local e arquivou o incidente como ataque de onça. Bem, meu pai nunca mais retornou ao sítio. Porém, depois de um ano, alguém que passava por aquelas bandas viu a placa de vende-se. A pessoa gostou muito do sítio e entrou em contato com o meu pai. No ato da compra, o meu pai explicou para o fazendeiro interessado no sítio que havia um animal à solta por aquela região e que era para ele tomar muito cuidado. O fazendeiro disse que era caçador cabra macho e que não tinha medo de animal nenhum, e assim fechou o contrato com o meu pai. Uma semana depois, recebemos uma visita na casa da minha avó, aqui em Manaus. Era o fazendeiro. Ele estava muito bravo e quase bateu no meu pai. Ele dizia que acordou de madrugada com seus cachorros latindo. Então, resolveu ir lá fora para ver o que era. E o que ele viu foi aterrorizante. Havia uma criatura enorme que saía de dentro do milharal e se atracou com seus cães. Este fazendeiro correu e pegou seu rifle e em seguida atirou na criatura. O tiro pegou em cheio no peito da criatura e aquilo se enfureceu e veio correndo na direção do fazendeiro. E a criatura só não alcançou o fazendeiro porque estava sendo confrontada pelos cães. A fera matou os 4 cachorros. Eles eram bravos e de porte grande. E só não entrou na casa porque o fazendeiro havia reforçado a porta com grades e trancas de ferro. Pois quando ele comprou o sítio, ele percebeu que as portas haviam sido arrombadas de fora para dentro. E por este motivo, ele reforçou todas as portas e janelas da casa. O meu pai disse que havia informado a ele sobre o animal que rondava o sítio. E o fazendeiro, muito alterado, disse: "Você me disse que era um animal, e não um lobisomem." Este é o relato da minha família. Boa noite.